Gente, olha só, agora nós vamos ver as taxas e impostos pagas pelos servos. Então, os servos eram as pessoas que serviam os senhores feudais. O próprio nome já diz, eles estão ali para servir, né? Então, eles vão, é uma troca, né? O senhor feudal dá para eles ali um pedaço de terra para eles cultivarem, né? Para o próprio sustento, além da proteção. E aí eles, em troca, né? Vão plantar, vão colher e, consequentemente, pagar o senhor feudal, né, essa troca, né, por conta dessa proteção e desse direito aí de plantar nas terras que pertencem, portanto, ao senhor feudal. Bom, mas eles pagavam várias taxas e impostos para poder viver dentro do feudo. Talha. O que era a talha? Entregar parte da produção, 3/4, ao senhor feudal, ao suzerano, tá? Que também recebia esse nome de suzerano. Então, 3/4 do que eles plantavam ali deveria ser entregue como forma de pagamento. Corvéia, trabalho gratuito de 3 a 5 dias. Então, eles trabalhavam de forma gratuita de 3 a 5 dias na semana nas terras pertencentes ao senhor feudal, ao manso senhorial, ok? E tudo que eles plantavam ali naquela parte, no manso senhorial, ia para o senhor feudal. Tinha também as banalidades, outra forma aí de imposto cobrado. E era o pagamento em espécie pelo uso das instalações do feudo. Por exemplo, se eles usassem forno, moinho, deveriam também pagar uma taxa por isso. Tostão de Pedro, dar 10% da produção para a Igreja Católica. Era o dízimo, tá? Então, Tostão de Pedro, fazendo uma menção aí do apóstolo Pedro, né? Dar 10% do que eles produziam para a Igreja Católica. Lembrar que era a Igreja Católica também grande detentora de terra, de poder de influência na vida das pessoas. Outro imposto, outra taxa, prima noite, noite de núpcias do vassalo, na verdade do suzerano. Isso quer dizer o seguinte, que se o vassalo, né, o servo ali, ele casasse, né, construísse uma núpcia, um casamento com alguém, a noite de núpcias, quem ia dormir com a esposa ali do vassalo era o suzerano. Pensa bem, o senhor feudal. Mão morta, pagamento em espécie ou dinheiro pelos familiares do servo morto para continuar usufruindo da terra. Olha só, pagamento em espécie ou dinheiro pelos familiares do servo que havia morrido, por qualquer motivo que fosse, para continuar usufruindo da terra. Então, por exemplo, mas morreu um familiar meu. Vai querer ficar usando ali a terra que era dele? Vai ter que pagar por isso, ok? Gente, aí muita gente fala assim, qual que é a diferença da escravidão para a servidão? A diferença é a seguinte, o escravo ele é tido como uma propriedade, um objeto. Ele só poderia ser liberto se o senhor concedesse essa liberdade. Né? No caso do nosso país, por exemplo, quando surgiu a escravidão aqui, né? Quando começou o sistema de escravidão, os escravos eles poderiam receber uma carta de alforria, serem libertos ou comprar essa liberdade. O servo, ele poderia muito bem dizer assim, eu preciso de proteção, mas eu não estou gostando de ficar aqui nesse feudo do Davi, não. Eu vou lá para o feudo da Maria Fernanda, por exemplo. Tá certo? Ele poderia mudar de feudo, ok? Como que era, então, a sociedade feudal? Nós temos aí, na base, no topo, o clero, tá? Então era uma sociedade estamental, hierarquizada e clerical. O que é isso? Dividida, uma estamental dividida, existia uma hierarquia, né? O topo, o meio ali e a pirâmide. Existia, portanto, o topo, o meio e a base da pirâmide. Então, olha só, 3 estamentos existentes. O clero, cabia o que ao clero? Aos membros da igreja. Cabia a eles, rezavam. Então o clero rezava, a nobreza que estava no meio protegia militarmente os demais, né? E os servos trabalhavam e sustentavam a nobreza e o clero. Nobreza aqui, lembrando que o poder era descentralizado, eram o senhor feudal e seus familiares, além dos guerreiros, tá? Dos guerreiros feudais. Então apresentava pouca ascensão social e quase não existia mobilidade social. Então, muito difícil, né? Aqui está falando aqui, pouca ascensão social, por quê? Porque ainda poderia existir de um nobre se tornar um membro do clero. E um clero, né, deixar de ser um membro da igreja e ser um nobre.
dificilmente, quase impossível, está falando aqui, ó, não existência de mobilidade social, um servo se tornar um nobre e muito menos um membro do clero. Vejam que no topo da pirâmide, veja só, aqui nós temos um grau maior, né, um número maior de servos, aí vai diminuindo. Então, olha só, vejam que o topo é o clero, a influência da igreja na vida das pessoas. Perfeito? Olha aí, ó. Os membros do clero eram os que oravam, portanto, intermediavam o contato dos homens com Deus. Os nobres militares eram os que guerreavam, garantiam a proteção da sociedade, portanto. E os membros os servos, né, trabalhavam e sustentavam o clero e a nobreza. Então, os servos, eles trabalhavam, sustentavam o clero e a nobreza, então eram os que de fato trabalhavam. Olha só, suzerania e vassalagem, para ficar claro para vocês o que era isso. Era a relação de poder dos nobres, que eram suzeranos e vassalos. Suzerano era todo aquele que podia doar um feudo para alguém, né? O próprio senhor feudal. Vassalo era aquele que se colocava na dependência de um senhor, esperando receber auxílio de variadas formas, e principalmente um feudo. Então, olha só, a transmissão do feudo era realizada em uma cerimônia solene, constituída de 2 atos principais: homenagem, juramento de fidelidade do vassalo, e aí investidura, ato de transmissão do feudo. Então, né, é quando o suzerano vai passar aí, vai doar um feudo para alguém, tinha toda uma homenagem, todo um ritual. Perfeito? Economia feudal. Como que era a economia feudal? A economia era agrária e rural. Então eles viviam aí, né, da plantação aí, e baseado então na ruralidade. Era autossuficiente, então, portanto, eles não dependiam, o feudo acabava não dependendo um dos outros. Feudo, unidade de produção, propriedade feudal ou senhorial. Havia pouco uso de moeda. No feudo, o comércio era na base da troca, de escambo. Então era comum, às vezes, sim, um feudo trocar com outro, né, trocar feijão por arroz, milho e outras coisas mais. O comércio era reduzido e era localizado ali entre os feudos. Baixo nível técnico, então eles usavam aí para trabalhar a terra, volver a terra, enxadas, machados, foices, dentre outros. Usava o sistema trienal de rotação de culturas para preservação do solo. Esse sistema trienal de culturas era, por exemplo, no primeiro ano, então, três terrenos ali. Então, iria plantar no primeiro ano um terreno ali ia ficar descansado, não ia plantar nada. Aí nos outros 2, um ia plantar arroz, no outro feijão. Aí no segundo ano, né, de plantação, eles iriam, naquele primeiro terreno que ficou descansado ali, eles iriam plantar o feijão, aí o segundo terreno iria ficar descansado, o terceiro plantava o arroz. E assim sucessivamente, tá? Isso colaborou para o desenvolvimento da agricultura na época feudal. Perfeito? É isso. Espero que vocês tenham entendido aí a respeito do sistema da economia feudal. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Eu vou mostrar para vocês aí a respeito do sistema trienal num próximo vídeo, para ficar claro para vocês como que funciona isso, né, ilustrando para vocês, tá ok?